Mandar o link? Pode mandar. Assim. Não, manda aí que eu tô fazendo outra coisa. É certo. Isso aqui tá. Só entrar no Facebook agora. Já compartilhou? Procure na App Store do seu celular. Nova FM Caruaru. Baixe e curta nossa programação disponível para sistema Android. Nilson entrou já. João Filho, Deus abençoe. Nova FM Caruaru no Facebook, Twitter e Instagram. Ou escute pelo site novafmcaruaru.com.br. Nova FM, tá na nova? Janaína Santos. Alô, torcedor. Nessa segunda-feira está de volta às 18 horas, na geral, na Nova FM. Olá, torcedor. É nesta segunda-feira, a partir Vilma das Maria, horas, que volta o Na Geral. Gabriela Bezerra, Claudilene, nossa irmã Célia. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Você por dentro de tudo que acontece. Raf, bom dia, Raf. Deus abençoe. Às 18 horas, na geral. Gelma, Deus abençoe, irmã. 7h30. Bom dia, bom dia. A Simonilda. A partir de agora, programa Palavra da Fé. Palavras que geram vidas. Com o pastor André Alves. Bom dia, bom Bom dia. dia. Shalom de Deus na tua vida, nada quebrado, nada faltando, tudo lugar para a glória de Deus. Jana, esse é o dia que Deus fez para que possamos nos alegrar nele. Esse dia, segunda-feira, nós estamos apresentando nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. É aquilo que nós estamos fazendo aqui nessa rádio, proclamando as verdades que liberta. E se você deseja interagir conosco, né, através do WhatsApp, 981315785. Estamos aqui pela 104.1, pelo Facebook Ministério Palavras da Fé, transmitido ao vivo, e também pelo link da rádio, né? Eu creio que você, se não tiver, entra aqui, peça, eu quero o link aqui para poder ouvir também pelo meu celular. A todos que estão ouvindo essa rádio, sejam abençoados em nome de Jesus. E vamos, nesse momento, vamos orar a Deus, pedir discernimento, sabedoria, para que tudo que nós possamos falar nessa manhã, o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Amém. Vou cuidar da minha esposa, que ela possa orar nesse momento, convidando o Espírito Santo de Deus para estar conosco nessa manhã, trazendo palavras que gerem vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar com a graça de Deus. Aleluia, Jesus. Paizinho querido, eu te agradeço por mais um dia. Nos cobre, Pai, com teu sangue. Declaramos um dia de paz, de livramento, de portas abertas, de restituição. Em nome de Jesus. Espírito Santo, tu és bem-vindo em nosso meio. Usa teu filho para a tua honra, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Vamos para a palavra de Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia, glória seja dada a Deus. Amados, diga assim comigo, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. O Salmo 91, verso 14, verso 16, diz verdades
para que nós possamos vivenciá-las no nosso dia a dia. A palavra do Senhor diz assim: porque a mim se apegou, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação, lhe mostrarei meu livramento. Amados, essa palavra nessa manhã, ela traz uma conotação falando sobre um Deus todo-poderoso, um Deus que pode fazer infinitamente mais, o El Shaddai, o Deus que é mais do que suficiente, o Deus que satisfaz com vida longa, com prosperidade, saúde divina, paz, tudo que você possa imaginar, crer que é bom, que é agradável, que é perfeito, vem de Deus. E essas coisas nós precisamos compreender que é a vontade de Deus. O nome de Jesus nos dá uma forma de vitória, de soberania sobre coisas que estejam acontecendo, como desavenças, desarranjos. E eu quero trazer para você aqui algumas verdades sobre o Salmo 91, sobre esses versos 14 e versos 16. Promessas. Aquilo que a palavra do Senhor nos diz sobre o Salmo 91, existem promessas nestes versículos. E que se você tomar posse, porque tudo no reino espiritual, a palavra do Senhor nos diz assim, que o reino de Deus ela é tomado à força. Isso mesmo. Não é que você vai ficar esperando, você tem que ter o seu esforço daquilo que é crer, confessar aquilo que é a verdade de Deus. E a primeira verdade, livrarei. Segunda verdade, pô-lo-ei a salvo. Terceira verdade, lhe responderei. Quarta, estarei com ele. Quinta, glorificarei. Sexta, saciá-lo-ei com longevidade. 7, e lhe mostrarei a minha salvação, os meus livramentos. E nós vamos nessa manhã falar sobre o livramento e outras coisas mais. A Bíblia diz, em Atos capítulo 10, verso 38, você que está me ouvindo nessa manhã, diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e que andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amados, temos essa convicção que o Espírito Santo de Deus está conosco para nos livrar, para nos ajudar na nossa caminhada. Ele vai formar, ele vai nos mostrar o seu livramento, porque Deus é o nosso Redentor, Jesus Cristo é o nosso libertador. Sabemos que o inimigo das nossas almas é o nosso opressor, mas quem está em Cristo é uma nova criatura. Quem está em Cristo viverá dias de céu sobre a terra. Pastor, como é isso? Amados, livramento. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. A forma de nós crermos no Senhor vai nos proporcionar livramento, porque a fé, ela é dada por Deus, é um dom de Deus, mas para que eu possa viver pela fé, eu tenho que trazer algumas coisas à existência, a crer, confiar que Deus é maior do que aquilo que está no mundo. Quem é maior? É a maldade? Não. Quem é melhor, quem é maior é Deus, a bondade de Deus. Em Atos 10, 38, ele fala sobre isso, que nós temos o Espírito Santo, fomos ungidos, para que nós possamos fazer o bem, andar em novidade de vida, andar de glória em glória, andar em vitória em vitória. A segunda promessa nessa manhã, para aquele que crê, para aquele que está em Cristo Jesus, pô-lo-ei a salvo. Salmo 34, verso 19, a palavra do Senhor é tão fiel, tão fidedigna, que diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Aí você diz, mas pastor, quem é justo? Nós somos justificados através do sacrifício de Cristo. Cristo se fez maldição naquela cruz para que eu e você pudéssemos ser benditos do Pai. Cristo, ele chorou para que a gente pudesse se alegrar. Cristo morreu para que a gente pudesse viver a vontade de Deus. Ele mesmo disse que Cristo era rico, se fez pobre, e por causa da sua pobreza nos tornássemos ricos. Ricos da graça, do favor de Deus. Essa forma de nos estarmos a salvos e termos livramento
é porque nós estamos numa posição. Que posição é essa? De filhos. Deixamos de ser criaturas através do sacrifício de Cristo, cremos e confessamos que Cristo morreu naquela cruz em meu lugar, no lugar daquela pessoa que crê, e colocou-lo assentado à sua direita, nas regiões celestiais. Então nós teremos livramentos, nós seremos de uma maneira salvo, porque ele vai nos pôr a salvo. E nisto nós vamos para a terceira promessa, que muitas pessoas ficam procurando respostas em alguém, em pessoas, e a única resposta correta vem de Deus, através da sua palavra. Veja que ele me invocará e eu lhe responderei. Jeremias, ele dá esse respaldo bíblico. Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabe. A quem você tem clamado? A quem você tem pedido? A quem você tem se humilhado? A palavra nos diz que nós devemos nos humilhar diante de Deus, devemos sujeitar-nos a Deus. Tem momentos que a gente procura, Senhor, me dá uma palavra. Às vezes você vai procurar pessoas que possam te ajudar, mas quem verdadeiramente te ajuda é o Espírito Santo. Ah, pastor, mas como é que eu faço para ouvir ele? Orando, jejuando, se entregando, tendo uma comunhão com Deus. Muitas pessoas confiam mais em pessoas do que no próprio Deus. E o Espírito Santo, ele está aqui conosco. Cristo, ele disse, olha, eu vou para o meu Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei outro Consolador, outro Paracleto, igualzinho a mim. Ele vai vos ensinar, ele vai vos ajudar. É o nosso ajudador, Consolador, é o nosso professor, ele é o nosso amigo aqui na terra, o Espírito Santo. E nisso, amados, quando estamos em Cristo, nós temos direitos ortogados por Cristo na cruz do Calvário. Algo que você precisa compreender. Uma herança dada por Deus para aqueles que querem possuí-la, aqueles que desejam vivenciá-las aqui na terra. Talvez você esteja pedindo a Deus hoje uma resposta de oração, algo que esteja tirando tua paz, roubando tua alegria e até tenha te adoecido, né? Deixado de ser doente. E Deus está falando contigo. Invoca-me, clama-me e eu te responderei. E ele vai falar contigo de uma maneira tão peculiar que só você vai entender. Porque tudo, eu quero dizer para você, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que esperam no Senhor. Isaías, capítulo 43, do verso 25 e 26, a palavra do Senhor nos diz, Deus diz, eu mesmo sou que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. E ele acrescentou em seguida, desperta-me a memória. Veja, coisas que você diz, como é que eu vou despertar a memória de Deus? Mas aqui Deus está dizendo, eu quero que você se lembre daquilo que você tem como promessa, daquilo que você tem como bênçãos de Deus, para que você possa trazer a memória, renovando sua mente, como a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 12, verso 2, que nós só vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se a nossa mente estiver renovada. E eu não posso me associar ou me moldar ao que o mundo está dizendo. O mundo não escuta Deus, mas nós escutamos, porque a própria palavra do Senhor diz que quem é de Deus ouve a palavra, ouve a voz de Deus. Mateus, capítulo 7, verso 7 e o verso 8 vai dizer, pedi e abri-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e quem bate abre-se-lhe-á. Que promessa linda, porque eu tenho que bater na porta certa, e essa porta é Jesus. Eu tenho que pedir a pessoa certa. Eu não posso estar pedindo algo a alguém que não vai me ajudar. A Bíblia Sagrada nos diz que, lá em Timóteo, que só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Qual o nome dele, Jana? Jesus. Jesus, ele é o nosso mediador. Não existe outro mediador. Não existe alguém que você possa chegar-se a Deus a não ser por Cristo Jesus. Ele é a ponte que liga o homem a Deus. Aquilo que foi quebrado no jardim,
Cristo reator para aqueles que estão nele. E nisto, eu vou ter algo como resposta. Eu não vou pedir alguém pedir para outro para poder chegar a Jesus. Não, é direto, a nossa ligação é direta. A nossa ligação é joelho no chão e a nossa clemência, o nosso clamor chegando aos ouvidos de Jesus. E Jesus intercedendo por nós à direita de Deus Pai. Ele é o intercessor, não existe outro intercessor. Ele é o mediador, não existe outro mediador. Jesus Cristo, ele é o caminho, Jesus Cristo, ele é a verdade, e Jesus Cristo, ele é a vida. Ele se auto-intitulou. E a Bíblia nos diz, amados, lá em João 14, verso 13, tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Louvado seja o nome do Senhor, porque não existe outra pessoa a quem eu possa pedir, clamar, para ter respostas. Ah, pastor, mas eu aprendi dessa maneira, que eu tenho que pedir a para depois pedir a B, para depois chegar a Deus. Amados, Marcos capítulo 7, verso 3 vai falar que muitas pessoas estão invalidando a palavra de Deus por causa da tradição. A tradição, ela invalida a palavra de Deus. É o que está escrito. Eu já ouvi pessoas dizendo que a Bíblia é algo obsoleto. Misericórdia. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amados, sem esta palavra, sem a Bíblia Sagrada, nós não teremos conhecimento das verdades que nos libertam. João 10 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu tenho que pedir a Deus. Marcos 11, 24 diz, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, credes que recebeste, e assim será convosco. A minha petição tem que ser crendo que eu já recebi e não que eu vou receber. Crendo que o Senhor já me deu a resposta. E a resposta vai vir clara. Veja, não existe essa coisa de, olha, Deus tem um mistério na tua vida. Deus não tem mistério na vida de ninguém, não, amados. Aquele mistério que havia já foi revelado, que é Cristo Jesus. Então, muitas vezes nós estamos sendo enganados por palavras, espíritos de engano, que chegam colocando mais dúvidas sobre nossa mente. E Jesus Cristo não é dúvida, Jesus Cristo é certeza. A fé é a certeza. E quando nós cremos, nós vamos viver, vamos andar, vamos cantar, vamos viver milagres para a glória de Deus. João 16, verso 23, diz assim, ó, naquele dia me perguntareis, em verdade vos digo, que se pedires alguma coisa ao meu Pai, ele concederá em meu nome. Será que tem palavra mais fidedigna do que essa? Que você só tem que pedir a Deus em nome de Jesus? Quantas pessoas estão erroneamente pedindo, clamando alguém que não pode nem fazer por ela? Eu creio num Deus que criou os homens e não em deuses feitos por mão de homens. É Deus, o único, suficiente, Criador de todas as coisas, o El Shaddai, o Deus mais do que suficiente. Eu não sei como é que uma pessoa diz que crê em Deus e precisa crer em N coisas ou pessoas. Deus é o único. Deus, ele não tem outro além dele. E Jesus Cristo, ele veio aqui à terra para fazer a vontade do Pai, trazendo reconciliação entre Deus e os homens. E Jesus Cristo é a única pessoa a quem eu posso pedir. Jesus, em teu nome pedimos isso. E nisto a palavra do Senhor nos diz que quando eu peço ao Pai, ele vai me conceder em nome de Jesus. Nós que cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, temos um Deus que escuta e atende a nossa oração. Talvez alguém esteja dizendo, pastor, mas eu já pedi tanto a Deus uma resposta e ele não falou nada. Veja, a dificuldade não é Deus falar. A dificuldade somos nós ouvirmos as verdades que nos libertam. A palavra, ela é fidedigna e ela não muda. Jesus Cristo ontem, hoje, eternamente, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra é imutável. Um Deus que é mais do que o suficiente, se você ler a palavra,
É Deus falando com você. Nós estamos aqui na rádio, segunda-feira até sexta, de 7h30 da manhã até as 8 da manhã, falando essas verdades. O próprio apóstolo Paulo disse, lá em Filipenses, capítulo 4, verso 6, não andeis ansioso por coisa alguma, e em verdade, veja bem, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam tuas petições, sejam tuas orações, pelas súplicas com ações de graças. Mas isso tem que ser a quem? A Deus. No nome de quem? De Jesus. Não existe outro. E nisto, Deus não quer que você se preocupe, nem fique ansioso por nada. Sabe por quê? Porque a ansiedade é como você estivesse dizendo, Deus não tem, Deus não pode, Deus não é e Deus não faz. Mas quando nós descansamos em Deus, estamos declarando, Deus pode, Deus tem e Deus faz. E Ele vai fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Não andeis ansioso de coisa alguma, porque o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Todo-Suficiente, o Jeová Jireh, Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades. Amados, aquele que nunca muda e que nunca falha, Ele é o nosso Deus, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Nessa segunda-feira, que você possa somente crer, confiar, descansar neste homem chamado Jesus. Temos aqui uma quarta promessa. Na sua angústia, eu estarei com ele. Quem não passa por angústia, gente? Quem não passa por dificuldade? Quem não passa por adversidades? Quem nessa manhã não acordou triste, com ansiedade, com preocupação? Mas você está ouvindo Deus falar com você. Não fique ansioso. Não se preocupe. Não pasme, nem se espante. Eu estou contigo todos os dias da tua vida. Essa palavra, amados. Salmo 34, verso 19 diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Esta é uma promessa. E essa promessa eu tomo posse. Que o Senhor, Ele há de me livrar. Ele vai trazer socorro, guarida, proteção. Vai vir anjos para me socorrer, para me proteger. O próprio Espírito Santo, Ele vai me sinalizar algumas áreas, aquilo que eu devo, aquilo que eu não devo fazer. Nós não estamos só. Estamos com Cristo Jesus. Eu o glorificarei. Uma quinta promessa. Às vezes as pessoas dizem assim, quanto mais humilhado, melhor. Quanto mais sofrido, melhor. Mas o Senhor está dizendo que Ele vai glorificar. A quem Deus glorifica? No Salmo 24, no verso 3 e o verso 4 diz assim, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Quando nós andamos em integridade e retidão de vida, sabemos o que é certo, sabemos o que é errado, sabemos a quem procurar e muitas vezes fazemos a nossa história. Eu quero que Deus escreva a minha história. E eu sei que Deus vai escrever uma história linda. Quando você permite que Deus te ajude, te auxilie. E nisto a palavra do Senhor diz, quem subirá ao monte santo, Senhor? É aquele que permanecer no seu santo lugar. Aqueles que forem de mãos limpas e coração puro. E que não entrega a sua alma à falsidade. E nem jura dolosamente. Esse Deus vai glorificar. Aqueles que andam conforme a sua palavra. Aqueles que andam conforme a sua presença e a sua vontade. Quando conseguimos andar, estaremos andando em novidade de vida. E a sexta promessa, saciá-lo-ei com longevidade. Eita! O que é longevidade, pastor? São dias de bênção, são dias de saúde, são dias longevos que você diz assim, rapaz, como é que fulano tem uma idade dessa, tem uma força, uma forma de saúde, mentalidade, né? Jovial. Por quê? É aqueles que estão em Cristo Jesus. E a Bíblia nos diz, veja o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, né, nossos cabelos, a vista às vezes escurece, as rugas aparecem, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia
em dia. Louvado seja o nome do Senhor, porque é de glória em glória, é de vitória em vitória, é de bênção em bênção. Nós vamos ser transformados. Eu vou falar uma coisa aqui, mas eu acho que vai criar um pouco de inveja, eu não sei. Mas todo mundo que me vê diz, tu não envelhece não. Ô pai, que é isso? Não, a gente está no formal de Deus. A gente está sendo conservado. Não existe uma forma de você transparecer algo se você tem Cristo. Se você tem Cristo, aquilo dali que está dentro vai transferir para fora uma alegria, uma paz, um amor, porque nós devemos andar como Cristo andou. E nisto, amados, nós temos promessas de longevidade. Ele vai nos saciar. Nós não vamos morrer antes do tempo. Eu tenho promessas de Deus sobre minha vida e eu declaro sempre, não morrerei, mas viverei para anunciar as grandezas de meu Deus. São isso que nos mantém de pé, vivos, que nos dá força, coragem, ânimo, e nós não podemos perder o nosso norte, que o nosso norte é Cristo Jesus. E eu vou agora para a sétima, ou vamos continuar aqui na sexta. Veja que existem também mandamentos para que a gente possa ter saúde, para que a gente seja próspero, para que a gente seja abençoado. Veja bem, as bênçãos de Deus são condicionais. Se você crer, você verá a glória de Deus. Mas existe um princípio, um mandamento, lá em Efésios, capítulo 1, do verso 1 ao 3, que diz assim, ó, eu vou ler aqui na íntegra para você, que diz, filhos, obedeça seu pai no Senhor, por isso é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo que corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Isso é uma promessa. Promessa de honrarmos os nossos pais e teremos longevidade. Se eu honrar a Deus, eu também terei longevidade. É um princípio bíblico. E esse mandamento, amados, nos ensina que muitos são ceifados porque não honram os pais. Muitos não dão certo na vida porque não constituem seus pais com honra aqui na terra. Lembre, as bênçãos de Deus são condicionais. A Bíblia nos diz, 1 Pedro, capítulo 3, verso 10. Escute isso. Pois quem ama a vida e quer dias felizes, refreia sua língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Veja, um princípio da longevidade é eu poder me controlar na minha língua, não falar tanta besteira, não dizer que eu sou doente, não dizer que eu não posso, dizer que eu não tenho. Não, nós vamos de encontro a essa natureza terrena, pecaminosa e errônea e mortal. Nós estamos declarando vida e vida em abundância. E vamos para a sétima, por causa da hora aqui. A sétima promessa, eu lhe mostrarei a minha salvação. A salvação nos pertence. Pertence a quem crê, pertence que toma posse. João 3,16. Este versículo é o versículo chave da Bíblia. Não me esqueço, pastor José Quaresma Mendonça, lá do Vale da Bênção, quando ele dizia, quem entendeu o versículo, capítulo de João 3,16, vai entender toda a Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas alguns leem dessa maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que merecer misericórdia. Outros vão ler assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, porque quem nasceu vai para o céu, quem já não nasceu já vai condenado. Misericórdia é para quem crê. Salvação é um ato de fé. A fé é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. Tudo é um presente de Deus. E eu quero terminar em Romanos 10, verso 9, o verso 9 ao 3 diz assim, se com a boca você confessa Jesus como Senhor e Salvador, e crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Verso 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Verso 11, pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, ricos para com todos os que o invocam, porque todo aquele que crê e invocar o nome do Senhor será salvo. Termina essa mensagem dessa manhã para que você possa compreender aquilo que nós temos como promessas dadas por Deus através de Cristo Jesus. Livrar-o-ei, pô-lo-ei a salvo, lhe responderei, estarei com ele e o glorificarei e saciarei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Amém?
Nós vamos, nesse momento, se tiver algum pedido de oração, os que estão interagindo conosco, e logo mais nós iremos orar, entregando tudo que foi feito aqui como sacrifício ao Senhor, como aroma suave, em nome de Jesus. Amém, Jana? Amém. Quem foi que interagiu conosco essa manhã? Gabriele, Vilma, Janaína Presentes, no Amém. Parque 18 de Maio, Gelma, Nilda e Ivanildo, João Filhos e Laininha, Edilene, Erilson, André Felipe, Deus abençoe. Antônia, Maria Fabiana, Alexandre, Gilda, Isabelle, Gliceia, Joel e Sandra, Gilda, Cineide, Lenilda, Lourdes, Jennifer, Nilson, Nalva, Elisângela, Maria Fabiana, Maria de Fátima, Márcio e Bia, Lourdes, Maria José, Claudilene, Amém. Irmã Célia, Kate, José Marques, Girlânia, Bilzinha, Josilene, Jânio, Ralph, Paula e Davi, Cícera, Renata, Clebson, Leiliane, Sueli, Jane e Sérgio, Karen Vaz, Irani, Dora. E um abraço para todos que interagiram pelo WhatsApp da rádio. Da rádio, amém. Conforme a gente vai falar do WhatsApp da rádio, fica até melhor para a gente. Que vocês possam ser abençoados com essa palavra, amém. Chegamos a quase 50 pessoas aqui pelo Facebook e também a audiência, né, dessa rádio, para a glória do Senhor. Quero orar pela tua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Creia em milagres, viveremos milagres e contaremos milagres. Pai querido, que a tua unção, Pai, que liberta, que transforma, que traz vida, traz cura, ressurreição, estejam sobre a vida de todos que estão ouvindo nesse momento essa programação. Que a segunda-feira seja cheia de graça, favor não merecedor. Quando colocarmos os nossos pés, tomaremos posse. Tudo que fizermos com as nossas mãos, seremos abençoados. Que a tua palavra, Senhor, venha instruir as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos andar em novidade de vida. Que a segunda-feira seja uma bênção, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Quem crê diz amém. Estaremos aqui amanhã, se Deus assim permitir, às 7h30 da manhã. Receba a bênção de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre todos os ouvintes, em nome do Pai que nos deu a vida, em nome de Jesus que nos deu a vida eterna, e em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom de Deus. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres, eu sou o milagre. Dê de paz e de bênção. Até amanhã, em nome de Jesus.